E a gente vê a seriedade da coisa, a gente vê aonde a coisa está chegando, a situação que estão criando no país que nós vivemos, no mundo que nós vivemos. Eu vou ser sincero para você, eu temo pelo futuro, irmãos. Eu temo pelo amanhã, eu temo pelas crianças, eu temo pela igreja, porque a igreja não está pronta, preparada para uma perseguição. Sabe por quê? Porque hoje existe muito barulho sendo feito em cima de uma lei, a lei da mordaça. Existe muito barulho, eu não estou dizendo que nós devemos ficar calados, nós temos que reagir, nós não podemos aceitar isso. Mas eu quero que você entenda que talvez a maior mordaça que Satanás tenha colocado na igreja é o pecado que está dentro da igreja, porque todas essas realidades que foram colocadas ali naquele telão estão dentro da casa de Deus hoje. Porque todas essas realidades que nós vimos ali, de tristeza, de tudo, estão acontecendo nas pessoas que estão carregando a bandeira do Evangelho. E muitas vezes nós olhamos a igreja totalmente doente, totalmente impregnada com as coisas do mundo. E nós pensamos, nós temos que correr e combater uma lei, meu irmão, nós temos que combater Satanás e o pecado que tem destruído a nossa vida e a nossa casa. Porque na Bíblia diz, querido, que não tinham leis que estavam acima do poder do Senhor. Eu quero que você entenda uma coisa, não estou dizendo para nós cruzarmos os braços em relação a nenhuma lei. Eu estou dizendo que existem coisas maiores por trás disso. E que a maior mordaça que Satanás colocou não vão ser através de leis e de prisões de pastores, porque isso é perseguição e é fácil você combater. Mas talvez a sua maior mordaça hoje seja o pecado oculto na tua vida. Sejam as coisas que você está se omitindo como cristão. Nós vemos hoje dentro da igreja pessoas, e a gente não fala sobre isso, homens que teriam potencial de fazer diferença, que são escravos da pornografia, que estão presos em coisas que Satanás colocou na vida deles. E essa é a maior mordaça que Satanás pode pôr na tua vida, querido. Não é através de uma lei, porque todas as vezes que os cristãos foram presos, Paulo estava preso, ele não estava preocupado. Paulo nunca deixou de pregar porque um dia foi preso, foi colocado no cárcere. Paulo nunca deixou de pregar porque um dia pegaram ele, deram uma surra nele. E a Bíblia diz que várias vezes isso aconteceu e muitas vezes lançaram ele fora da cidade, como se ele estivesse morto. E depois veio o homem todo inchado de novo e prega de novo para aquelas mesmas pessoas. E quando Paulo estava ali dentro, se fosse preciso, Deus mandava o seu anjo. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso, um anjo entrou ali, quebrou as correntes, tirou Pedro dali e não houve resistência. Nós temos que crer que o nosso Deus é maior do que qualquer constituição, de que qualquer lei, querido. Mas essa autoridade só vai estar sobre a sua vida quando você tiver vida com Deus. Quando você realmente estiver preocupado com o estrago que o pecado causa. Deus tem colocado um peso no meu coração sobre essas coisas. Muitas vezes tenho olhado pessoas com potencial dentro da igreja, mas que estão presas. Nós pensamos que o abuso sexual dentro da igreja não é comum. É muito mais comum do que nós temos falado. Muito mais pessoas já sofreram abuso que estão dentro das nossas igrejas hoje. Existem muito mais abusadores. E a mulher falou uma coisa, que 50% das pessoas que foram abusadas se transformam em abusadores. E essa é uma realidade que está dentro da igreja. Nós precisamos parar de olhar para a igreja como um lugarzinho todo certinho, meu irmão. Nós temos pecadores aqui dos mais alto nível. Não digo aqui nesse lugar só, eu digo em todas as igrejas. Existem pessoas que estão sentadas no banco das igrejas que já praticaram o aborto. Quantas mulheres nós não temos ministrado que já tiveram essa experiência na sua vida? Quantas crianças hoje não estão morrendo ali no ventre da sua mãe, porque a igreja está calada, não porque a igreja vai lá gritar e dizer que é errado, mas porque a igreja vai acolher. Eu tenho certeza que muitas dessas mães que estão matando seus filhos hoje, se tivesse um braço amigo, se tivesse uma mão estendida para ela dizendo, vale a pena criar o teu filho. Muitas dessas crianças que estão morrendo hoje em clínicas de aborto, estariam nos braços das suas mães. Estariam sendo acariciadas e amamentadas pela sua mãe, porque ela ia ver que existe esperança. E nós não temos só que nos preocupar, querido, com leis, porque talvez não sejam aprovadas agora. Talvez a igreja possa fazer um barulho e essas leis não sejam aprovadas, mas você tem que se preocupar, não são com as leis que estão sendo para ser aprovadas. Nós precisamos nos preocupar, é com o coração das pessoas que está preparado para essas leis. Nós não temos que nos preocupar com leis,
Porque se essas pessoas não estivessem prontas para receber essa lei, se essa sociedade que nós vivemos hoje não estivesse pronta para conviver com essas barbaridades, não estariam cogitando a possibilidade de aprovar essas leis. Mas nós fomos preparados para essas leis, queridos. A sociedade está sendo preparada para essa lei há muitas gerações. As crianças de hoje estão preparadas para conviver com essas leis desde a sua infância, desde o seu nascimento. E nós estamos agora preocupados. Existem leis espirituais, irmãos, que estão acima de qualquer coisa. Existem leis espirituais que estão acima de qualquer constituição, de qualquer emenda, de qualquer artigo, de qualquer coisa que fizerem. Só que só tem respaldo nessas leis aqueles que têm vida com Deus. E é isso que nós encontramos no coração de Neemias, um homem que estava ali vivendo a sua vida como quem não tem nada a ver com isso. Era um homem que tinha tudo para dizer: eu não estou nem aí. Neemias podia ter colocado a sua roupa de fariseu, de religioso, e dizer: se essas pessoas estão vivendo isso, é porque elas pecaram, e é a necessidade, vamos dizer, a consequência do pecado delas, e deixa para lá que eu não estou nem aí. E muitas vezes a igreja só faz isso. Muitas vezes a igreja é mais um dedo duro que aponta o erro das pessoas. Estava conversando com um irmão esses dias, e eu falo irmão profetizando, porque ele está desviado, e uma resistência terrível de voltar para a casa de Deus. Porque um dia ele caiu, e quando ele caiu ele não encontrou mãos estendidas, ele não encontrou pessoas que se importavam, ele encontrou fariseus que apontaram o dedo e falaram: esse irmão foi pego em determinado pecado, a lei diz que ele tem que morrer. E aí você vê que muitas vezes não tem como você ser advogado da igreja, porque a igreja está doente. E tudo aquilo que ele falava: existem pastores assim, eu baixava a cabeça e falava: existem. Existem hipócritas dentro da igreja, existem pessoas que eu fui para um show e eu encontrei essas pessoas lá, existem irmãos que estavam dentro da igreja com mãos levantadas, e eu encontrei essas pessoas nos bares, bêbadas e brigando com prostitutas, existem. E você não pode falar nada, porque são verdades que o corpo de Cristo está apresentando à sociedade. E a única coisa que eu podia dizer para ele era o seguinte: existe tudo isso, mas existe um Deus que nos ama. Existe um Deus que nos ama, que chora por cada uma dessas pessoas que você falou. Existe um Deus que nos ama e que chora por cada pastor hoje que está abusando de mulheres dentro de gabinetes. Um Deus que chora por cada criança dessa que está morrendo no ventre da sua mãe. Um Deus que chora por cada criança dessa que não tem ninguém por elas quando elas estão sendo abusadas. Existe um Deus que se importa, talvez você não se importe, mas o nosso Deus está se importando. E Deus está procurando alguém hoje que se importe. Existe um Deus que chora todas as vezes que os homens, os pais de família, as autoridades sacerdotais dos lares, aqueles que poderiam dizer para Satanás: sai da minha casa porque eu não tenho nada contigo, aqueles que poderiam fechar o teto espiritual sobre os seus filhos. Existe um Deus que chora todas as vezes que esses homens ligam os computadores nas madrugadas e são amarrados pela pornografia, são amarrados pelas essas mentiras do diabo. Existe um Deus que chora. Existe um Deus que se importa. E Ele está buscando pessoas que estejam preocupadas. Porque o texto diz que Neemias estava vivendo a sua vida e um dia chegou algumas pessoas perto dele. E ele fez uma pergunta que muitas vezes nós não temos coragem de fazer. Muitas vezes nós não fazemos essa pergunta pelas pessoas que não estão do nosso lado hoje, que nós sabemos que estão com algum problema, que não estão voltando à casa de Deus. Neemias fez uma pergunta que muitas vezes nós temos medo de fazer, porque se nós fizermos, nós podemos receber uma resposta. E nós podemos perceber que aquela pessoa, se você estender a sua mão e for lá buscar ela, ela volta. Mas nós não fazemos a pergunta, porque Neemias diz assim: como estão ali? Então perguntei pelos judeus que escaparam e pelos que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Neemias teve coragem de perguntar. Neemias ele teve coragem de se preocupar. Neemias poderia ter recebido aqueles homens na sua casa boa, poderia ter servido uma boa comida, poderia ter falado coisas que ele vive lá no palácio do rei,
poderia dizer: eu sou amigo do rei, sou respeitado. Mas ele chama aqueles homens e pergunta: como é que estão os meus irmãos? Como é que está o povo de Jerusalém? Como é que está a cidade? Muitas vezes nós não temos coragem de orar para a casa de Deus, de olhar com os olhos de Deus para a igreja. Nós não temos coragem de perguntar: como é que estão meus irmãos? Como é que está Jerusalém espiritual? Como é que está a igreja? Querida, a igreja está ferida. A igreja está machucada. A igreja está presa. E não precisa de leis para a igreja estar amordaçada. Não precisam que sejam aprovadas leis em congressos, porque as leis de Deus já foram aprovadas antes da fundação do mundo. E essas leis estão em vigor hoje. Se você hoje brinca com o pecado, você é uma pessoa que está presa, e a mordaça já está em você. E demônios riem da sua cara. E demônios se alegram e aplaudem todas as vezes que você brinca com o pecado. Vivemos uma geração que brinca com o pecado porque não sabe mais a gravidade disso na sua vida. Vivemos uma geração onde as pessoas acham que pecado é só aquela coisinha que vai suprir uma necessidade ali. E não conseguem enxergar os estragos, porque nós somos treinados para não enxergar. Nós somos treinados para não sentir. Nós somos treinados para não se importar. Nós somos treinados todos os dias. Você que passa tempo assistindo jornal, gastando o seu tempo assistindo televisão, vendo um monte de besteira, um monte de filme, onde só tem tiro, morte, gente morrendo. Você está sendo treinado para aceitar tudo isso que nós vimos nesse vídeo. A sua mente está pronta, querido. Se você deixa seu filho gastando tempo assistindo esses desenhos do inferno, você está treinando o seu filho para aceitar todo tipo de podridão que vier. E amanhã, quando ele for um eleitor, ele não vai ter dificuldade em votar nas pessoas que vão aprovar leis. Amanhã, quando ele for um adulto, ele não vai ter dificuldade em abusar outras crianças, porque um dia foi abusado e não foi restaurado. E aí você começa a perceber que a coisa está ficando séria. E às vezes a gente fala: nós estamos vivendo os últimos dias, e a igreja precisa despertar. E nós vemos o desafio que é você tirar uma pessoa daquela visão passiva, daquela visão medíocre de evangelho, e levar essa pessoa a entender o reino de Deus e o que Deus está se preocupando. E muitas vezes, quando nós estendemos a mão, as pessoas acham que nós somos heróis. As pessoas ligam para nós e dizem: pastor, obrigado por isso, por aquilo. Irmão, não estou fazendo nada. Esses dias me ligaram, porque estavam muito gratos por uma situação que aconteceu. Eu falei: meu irmão, para com isso, porque eu não sou um herói. Porque eu não sou aquela pessoa que: você é um santo perfeito só porque você estendeu a mão. Não. Foi porque a gente sente, querido, a gente sente no peso no coração. Pessoas tentando se matar, pessoas tentando desistir da sua vida. Eu louvo a Deus pela oportunidade de conseguir alcançar pessoas que tentaram se matar, mas não conseguiram. O peso do coração do coração de Deus vem sobre nós quando nós pensamos naquelas que conseguiram. Naquelas hoje que estão dentro dos seus quartos ali escuros, vivendo um tempo de depressão e perguntando: quem é que se importa? Quem está preocupado com o que eu estou passando? Nós somos treinados para sermos egoístas. Nós somos treinados para ver só o nosso umbigo. E quando nós pensamos em nos importar, nós somos distraídos muito rápido pelas coisas que estão à nossa volta. Quando nós pensamos em chorar, rapidinho a gente já esquece, porque a nossa mente não se concentra mais. Quando nós pensamos em prostrar e colocar o nosso joelho no chão e falar: Deus, traz sobre a minha vida o peso do teu coração, a gente levanta rapidinho e sai correndo, porque nós não temos coragem de olhar o coração de Deus nesses momentos. Nós vivemos uma igreja que brinca de ser crente, que pula, que salta, que canta, que brinca, que está viciado em entretenimento. Se não tiver uma coisinha diferente, os jovens não vêm. Se não tiver alguma coisinha nova, as pessoas não se interessam. Uma igreja que não importa mais, que não se preocupa mais com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja hoje que fica fazendo cosquinha nos ouvidos dos outros, como a Bíblia diz.